Olá! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Jorge e vocês estão no canal Bolinhos do Jorge. Tiveram saudades minhas? Hoje vou-vos ensinar uma receita bem fácil e bem simples para vocês fazerem em casa nesta quarentena, que são scones. Para quem não sabe, o scone é um doce que não é bem um doce, que ele até é bastante neutro, tradicional de Inglaterra. A primeira vez que eu tive contacto com esta iguaria foi quando viajei a primeira vez para Londres. No entanto, para quem conhece a minha história, eu estive 4 anos a morar na Inglaterra e para mim os melhores scones que eu já comi foram na Cornualha. Lá eles são servidos de forma tradicional com compota e clotted cream. Para quem não sabe o que é clotted cream, até porque aqui em Portugal é difícil arranjar à venda, pensem numas natas bem gordas e bem espessas, quase de comer à colher. Esta receita é bem simples, bem fácil e vocês podem fazer em casa com ingredientes muito básicos e, inclusive, se quiserem a ajuda das vossas crianças, também uma forma de as entreter, eu penso que esta receita é ideal para isso. Eu vou começar por ligar o forno a 200 graus com as duas resistências ligadas e a ventilação. E vou-vos dar os ingredientes que são necessários para a confecção desta receita, mas lembrando que eu também vos vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para esta receita vocês vão precisar de 410 gramas de farinha de trigo tipo 55 sem fermento, 80 gramas de açúcar branco, 80 gramas de manteiga, esta aqui é manteiga com sal, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 1/4 de colher de chá de sal fino e 250 ml de leite. O leite tem que estar à temperatura ambiente e só uma pequena dica, se por acaso estiverem a usar manteiga sem sal, em vez de 1/4 de colher de chá de sal, coloquem meia colher de chá. O primeiro passo, antes de começarmos a fazer a receita, é pegar na manteiga e derretê-la no micro-ondas, durante alguns segundos só para ela ficar derretida. O método mais tradicional será misturar assim a manteiga fria com a farinha, mas quem já conhece as minhas receitas sabe que eu gosto das coisas mais práticas e então vamos derreter a manteiga para misturar nos outros ingredientes. Como vocês conseguem ver, eu já tenho a manteiga derretida. E agora o que eu vou fazer é, eu vou misturar todos os ingredientes secos, portanto, a farinha, o fermento e o sal. Vou misturar muito bem, só para os ingredientes estarem todos bem envolvidos uns nos outros. E a seguir o que é que vamos fazer? Eu coloquei aqui, fiz só um pequeno orifício aqui no centro. E vou colocar o leite e a manteiga que já está derretida e vou mexer. Mas atenção, os scones é uma massa que não se quer demasiado mexida, ou seja, isto não é tipo um bolo. Vocês vão mexendo e vejam o ponto. Isto vai ficar assim uma coisa aglomerada, parece que vai ficar aos grumos, mas não faz mal. É mesmo para ficar assim. Este é o aspecto e a textura final que vocês querem antes de avançarem para o passo seguinte, que é colocá-los numa forma. Após terem envolvido a massa e viram o ponto que era o ponto pretendido, há duas coisas que vocês podem fazer, que é colocar farinha no balcão, colocar a massa no balcão, polvilhar um bocadinho de farinha e com o rolo da massa vocês podem abrir um bocadinho a massa até ela ter cerca de 2 dedos de altura. Aí vocês podem cortar a massa com copo ou com um cortador de bolachas, ou o que tiverem em casa. Eu vou fazer um método mais simples, que é um método que os meus clientes já conhecem. Vou usar uma forma. Portanto, isto é uma forma com cerca de 12 orifícios para queques, cupcakes ou o que for. Eu vou fazer os scones aqui nesta forma e vou-vos mostrar como é que eu faço.
Como vocês podem ver, eu já tenho a minha forma untada. Eu, em vez de untar com farinha e manteiga, eu uso um spray moldante vegetal. Isto é daquelas coisas que vocês podem comprar em lojas de produtos para pastelaria. Alguns supermercados também vendem, portanto, se às vezes nas vossas saídas semanais para irem às compras se conseguirem arranjar, excelente. Se não, untem com manteiga e farinha da forma tradicional, não tem problema. Como eu vos estava a dizer, este é o método que eu costumo fazer, e então eu passo a explicar. Mais ou menos a olho, eu uso uma colher de sopa e a colher com que estava a mexer os ingredientes, eu tiro uma quantidade de massa e coloco assim na forminha. E faço isto até completar as 12. Não faz mal que eles fiquem um bocadinho irregulares. O que importa é que vocês os distribuam pelas forminhas todas. Agora vocês deixam descansar cerca de 5 a 10 minutos antes de colocarem no forno. Isto vai fazer com que o fermento ative e eles ganhem um bocadinho de volume, mas eles depois no forno crescem mais um bocadinho. Outra dica que eu vos quero dar e que acho que é interessante é que os scones na Inglaterra hoje em dia, e já há muitos anos, são feitos pelo menos com passas, mas há quem já faça com outros sabores. Eu próprio já experimentei colocar pedaços de chocolate nos scones e fica maravilhoso. O que vocês fazem é pegar numa tablete de chocolate, vocês picam o chocolate com uma faca, distribuem na massa quando estão a envolver os ingredientes antes de colocar nas forminhas. E o mesmo é válido se vocês quiserem colocar, sei lá, uns frutos secos, tipo umas nozes, pistácios, podem colocar raspas de laranja, podem colocar raspas de limão, enfim, vocês usem a vossa criatividade, vocês sabem que as receitas que eu vos dou aqui são bem versáteis, portanto vocês fiquem à vontade para experimentarem e não se esqueçam, partilhem comigo através do Instagram, o meu arroba é Bolinhos do Jorge, é muito fácil de encontrar. Eu tenho recebido muitas mensagens com as fotografias das panquecas, aliás o vídeo das panquecas foi o mais visualizado até agora. Muita gente tem dado também, mandado fotos do rolo que fizeram, há quem faça o rolo com chocolate e depois fez com outro tipo de brigadeiro. Enfim, vocês usem a vossa imaginação. Também recebi mensagens com fotos dos queques, houve quem fizesse os queques sem colocar os mirtilos, porque as crianças não gostavam e porque os filhos ajudaram a fazer. Portanto, isto tudo são receitas muito práticas, muito simples, que vocês podem fazer em casa, até com a ajuda dos mais pequenos, pelo menos para quem os tem lá em casa. Após terem deixado os scones descansar, coloquem no forno cerca de 20 minutos. Os scones devem ficar com uma cor dourada e uniforme e crocantes por fora. Os meus scones ficaram cerca de 13 minutos, porque isto depois também varia de forno para forno. Mas vejam só que lindos! Deixem arrefecer cerca de 5 a 10 minutos antes de os desenformarem. O ideal é vocês comerem os scones enquanto ainda estão quentinhos. Eles são muito bons com manteiga, compota, com lemon curd, com, sei lá, outra coisa qualquer que vocês gostem de comer. Aquilo que vocês gostarem de colocar no pão provavelmente também vai ficar bem aqui. Eu vou só abrir um para vocês verem, e agora chegou aquela parte que eu vou provar, para ver se ficaram bons, não é? Crocantes por fora, e bem fofinhos por dentro. Eles já sem nada são maravilhosos. Imaginem acompanhado das coisas que vocês mais gostam. Quero só deixar mais uma dica.
Os cones, depois de aquecerem, eles vão ficar mais durinhos. Vocês podem colocar no micro-ondas cerca de 10, 15 segundos e eles voltam a ficar quentinhos e molinhos para vocês comerem na hora. Se quiserem, vocês podem fazer meia receita e consumirem apenas os 6, ou então podem fazer a receita completa e vocês podem colocar no congelador, já depois de cozinhados. Quando vocês quiserem consumir, basta deixarem descongelar de um dia para o outro dentro do frigorífico, cerca de 24 horas, e depois basta colocarem no micro-ondas e aquecê-los para eles ficarem outra vez molinhos e quentinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, inscrevam-se no meu canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Vocês comentem, deixem o vosso like e, acima de tudo, repliquem estas receitas em casa, partilhem com toda a gente o vídeo nos vossos Facebooks, nos vossos Instagrams, nos vossos WhatsApps, com os amigos, com as famílias, com quem vocês quiserem. E depois vocês podem ir ao Instagram, que eu vou deixar aqui o arroba, que é o Bolinhos do Jorge, e vocês podem identificar-me, podem partilhar, podem inclusive enviar as vossas fotos para mim, que eu depois partilho com os meus seguidores. Atenção apenas ao facto que quem tiver um perfil privado e fizer um story, por exemplo, identificar-me, eu não vou conseguir ver, porque o perfil sendo privado vocês têm direito a essa privacidade. E é isso. Mais uma vez, obrigado por terem estado aqui comigo e eu vejo-vos outra vez para a semana. Tchau!